Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente sobre algo que eu observei, refleti bastante, fiz alguns cálculos e assim eu achei uma evolução na forma de eu ver os investimentos, tá? E eu queria compartilhar um pouco com vocês. Como todo mundo já sabe, eu acho que me acompanha, faz 3 anos e pouquinho que eu estou investindo e eu sempre continuo aprendendo. Eu vi esse vídeo aqui do canal da Finclass, do Ricardo Figueiredo, onde ele comenta sobre, às vezes, a tentação de você tentar acertar o momento da virada. E eu achei muito bom, muito relevante. Eu vou destacar alguns pontos para trazer o que eu quero trazer, mas, obviamente, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e recomendo você assistir porque vale muito a pena. É que eu vou cortar, vou deixar bem reduzido. Então vamos lá. Né? O desejo de ficar tentando adivinhar qual é o momento mágico da virada, eu já vou dizer para você, quem diz que sabe fazer, mente. De forma consistente, mente. O elemento sorte pode aparecer na vida de todo mundo. Você acertar uma vez a virada de um ativo ou de uma classe, ok, eu te garanto que isso tem muito mais um componente de sorte do que de técnica. Agora, de forma consistente, eu vou toda vez que o IFIX embicar para meses consecutivos de queda, eu estarei fora. E quando ele for começar a subir, eu já entrarei rapidamente. Desculpa, isso ninguém consegue fazer de forma consistente. E tentar acertar esses momentos pode custar muito caro para a sua rentabilidade. Da mesma Eu achei bem legal porque ele já mostra isso, ele já comenta isso e ele vai provar isso com alguns dados que ele traz. E é interessante porque eu poderia até falar que eu acertei na Allos. Você vê aqui pelo gráfico de 6 meses que, tá vendo, foi o menor preço dos últimos, 3 meses. Nem foi isso, né? Mas foi assim, o baixo, né? E foi logo no dia que eu comprei, né? 17,77. Depois disso ele deu uma disparada para 19. E eu poderia falar que eu acertei o momento. Mas as coisas são cíclicas e vou ser bem sincero, isso aqui foi sorte total. E eu acho que talvez não seja nem tão bom eu ter acertado, porque agora eu fico meio receoso de comprar. E também eu acho que não é momento de vender de jeito nenhum. Então, provavelmente, como eu já expliquei em outros vídeos, eu vou aumentar minha posição depois nesse ativo. Né? Lembrando, gente, nada aqui é recomendação de compra, de venda, não tenho competência técnica para fazer recomendação de compra e de venda. O que eu quero mostrar aqui é o racional de um investidor para escolher os ativos, para escolher a estratégia de alocação, entre outras coisas, tá? Então, eu concordo plenamente, isso aqui foi sorte total, tá? Vamos continuar. Mostrar uma planilha simples que eu fiz para você. Eu peguei o IFIX base 18 de março e retroagi 10 anos. Peguei todos os dados de 10 anos, ou seja, comecei lá em 18 de março de 2015 até 18 de março de 2025. Calculei o retorno diário. Importante destacar que aqui eu tenho 2.480 dados, 2.480 pregões, tá bom? Vamos nessa então. O que aconteceu com o IFIX nesse período? Ele se valorizou 142%. Então veja lá, 10 anos de IFIX, alta de 142%. É importante gravar isso. Ele está analisando 2.400 e poucos pregões, ok? E ao todo deu 10 anos, né? 142% de valorização, ok? Vamos seguindo. Na pandemia ela veio para 2%, aí depois ela subiu de novo. Aqui ele começa a comentar a trajetória da Selic. Ali para casa dos 13, depois ela recuou um pouquinho próximo dos 10, agora ela acelerou de novo, chegamos a 14,25 e não terminou o ciclo de alta ainda. E você ficou tentado ao quê? Na hora que a Selic estiver lá em cima, CDI pagando mais, eu vou correr para o CDI e depois eu volto para o fundo imobiliário. Qual risco você tem nessa situação? É de ficar de fora em dias importantes para retorno do fundo imobiliário. O que eu fiz nessa janela de 10 anos? Eu peguei todos os dias e ordenei pelos dias de maior retorno até o dia de pior retorno. E aí eu tirei da amostra apenas os dias que representam 1% dos dados. Quantos pregões a gente tem em 10 anos? A gente tem 2.480 pregões. 1% disso representa
24,8. Como não dá para ficar com 24,8 pregões, eu peguei 25 pregões. Eu tirei os 25 melhores pregões. Falei, fica de fora dos 25 melhores pregões. Quando eu tirei os 25 melhores pregões da amostra, a minha rentabilidade caiu para 20,33% nestes 10 anos. Chega a ser chocante, né? O quanto diminui a rentabilidade. Às vezes você fazer esse giro de carteira esperando acertar o time, né? Por isso, ele comenta aqui que é uma ilusão essa parte, né? Vamos ver ele comentando. O tamanho do dano que você tem ao correr risco de ficar de fora em determinados dias em que o IFIX performa muito bem. Mas, Ricardo, então parece que se eu acertar esses dias, é aí que a mágica acontece. Essa é a ilusão do market time que você acha que é capaz de fazer. E deixa eu te contar, você não será capaz de fazer. Eu não serei capaz de fazer. Grandes gestores do mercado não serão capazes de fazer. É por isso que grandes investidores, grandes gestores possuem alocações estruturais. E na alocação estrutural, o fundo imobiliário faz parte de uma boa carteira diversificada. E aí você carrega fundo imobiliário durante toda a janela. Porque você não é, nem eu, nem você, nem um grande investidor, nem um grande gestor, um ser iluminado que saberá exatamente quais são estes 25 ou 50 dias, se a gente usar 2%, dos melhores pregões nesta janela de 10 anos. É bem legal porque ele traz essa realidade, porque realmente fica essa tentação da pessoa acertar o time, né? E o mercado, ele precifica muito antes, entendeu? Quando começa algum rumor, ele já precificou, entendeu? Quando você pega a informação, geralmente o mercado ele já precificou aquilo. Então, você tentar fazer isso, ter essa tentação de tentar acertar o time, é perigoso, tá? Existe mais uma parte aqui que eu achei bem legal, vamos pegar aqui, é a última parte. E é justamente por essa tentativa de ficar tentando acertar o melhor momento de entrada e de saída que muitos investidores têm um retorno ruim com fundos imobiliários. E aí você vê o pessoal escorraçando o produto. O produto não presta, o produto é ruim. Né? Como é que é aquela piadinha? Renda variável com retorno de renda fixa. Conto do vigário, balela, investimento estrutural na sua carteira, compre um bom fundo, carregue, vá fazendo aportes. Tenho certeza que a classe vai contribuir de forma positiva. Agora, ficar tentando acertar o pulo do gato, o teu risco é esse aqui. Tentar ficar de fora quando o cenário está mais duro, te impõe um risco muito grande de estar de fora também em pregões em que ocorre altas substanciais do mercado de FIIs. E ficar de fora desses pregões, eu te mostrei aqui, pode custar muito caro. É o risco em não tomar risco. Eu não quero um fundo imobiliário no momento de agonia do mercado. Você corre o risco de perder esses pregões quando o mercado vira. De uma maneira mais crítica, eu costumo dizer para a pessoa, se você for tentar fazer isso, é melhor você nunca ter fundo imobiliário na sua carteira. E não é isso que eu quero para você. Eu quero que você tenha fundo imobiliário. Mas se é para ter, que seja da forma correta, que seja de maneira estrutural na sua carteira, porque senão o risco é esse. Numa janela de 10 anos, ao invés de você ter 142%, você pode ter 20 ou até 1,60 negativo, se você deixar de fora 2% dos pregões apenas, que foram os melhores pregões. E numa janela maior, olha aqui o que aconteceu. A gente ficou com 1/10 só do retorno. 1/10 só do retorno. Como eu disse, eu vou deixar o link na descrição, porque além desses dos 10 anos, ele faz desde o começo do IFIX. Então, é bem interessante porque mostra um pouco esse impacto que tem você sair, né, em momentos, às vezes, onde está caindo tudo. Tá? Então, isso que ele falou de uma alocação estrutural, eu lembrei de um outro vídeo que eu vi, e eu vou colocar aqui para a gente ver a importância de você ter bem definido essa alocação estrutural. Esse aqui é um vídeo do Clube do Valor. Vamos lá.
Vou deixar também o link na descrição do vídeo. E vamos começar do começo, que é pela alocação macro. As proporções de cada uma das classes de ativos que está dentro da carteira dele. Hoje ele está assim, ó, meio que 38% e 38% em ações Brasil e fundos imobiliários, ali quase 9% em ações internacionais e depois 9,5% em tesouro direto, alguns outros ali que está na espera. Nesse vídeo ele está analisando a carteira do Economista Sincero, né? Vamos lá. O Economista Sincero é um outro youtuber, tá? Especificação. E a gente começa por essa imagem aqui porque ela é a coisa mais importante quando a gente vai falar de investimentos pensando em liberdade financeira por longo prazo. E não sou eu que estou dizendo isso. É um cara chamado Roger Botson, que é professor da Universidade de Yale desde 1984. A maioria de nós ou não era nascido ou era muito jovem ainda para entender alguma coisa de investimentos. E o que ele descobriu com base em estudos é que a macroalocação de uma carteira de investimentos explica praticamente 94% do retorno que você vai ter ao longo da sua vida. Ou seja, se tem uma coisa importante que você não pode deixar de lado é a macroalocação dos seus investimentos. E aí, Ok. Essa macroalocação é quanto você vai ter a porcentagem em cada classe de ativo. Vamos ver mais um pedaço ele comentando sobre isso. Da nossa filosofia de investimentos. Como a gente acaba focando muito em fundamentos e o que já deu resultado consistente nas últimas décadas, a gente prefere dar muito mais atenção para a macroalocação, que nesse gráfico de pizza ali explica mais de 91% do retorno dos investidores. Enquanto que ficar tentando acertar o timing correto de comprar um dos ativos da carteira explica somente 1% do retorno dos investidores no longo prazo. Então, entre 92% e 1%, a gente foca todas as nossas energias em manter uma macroalocação bem distribuída. Sem falar que tentar acertar a hora certa de comprar ou de vender um ativo pode até funcionar em pouquíssimos dos casos, principalmente para investidores que são especialistas, que vivem de mercado, que estudam pra caramba isso, que é o caso do próprio Charles. Só que a gente precisa concordar que investir no mercado financeiro, viver de renda do seu patrimônio um dia, não é somente para especialistas de mercado. Longe disso. A maioria dos investidores são médicos, engenheiros, pessoas autônomas que têm o seu próprio emprego, sua própria empresa, tiram uma parte daquilo que ganham ali para acumular patrimônio no mercado financeiro e esse patrimônio um dia vai te sustentar. E é justamente para a grande maioria dessas pessoas que faz muito mais sentido você definir uma macroalocação ideal com as suas porcentagens ideais. Não ficar tentando adivinhar o que o mercado vai fazer. Na verdade, as variações do mercado vão desbalancear a tua carteira. Ora, qual vai ser a tua única função aqui como investidor? É olhar para a carteira desbalanceada e tentar sempre voltar para a tua macroalocação alvo, que é a coisa que mais faz diferença na tua vida como investidor. Isso vai te forçar a comprar ativos na baixa e vender na alta. Inclusive, é isso que matematicamente comprova o famoso bônus do rebalanceamento, que explica como é que numa figura como essa, dois ativos, o A e o B, tiveram uma performance de 0 a 0 depois de 50 anos. Agora, uma carteira com os ativos A mais B combinadas e rebalanceadas periodicamente teve uma performance muito maior do que esses dois ativos. Eu já te mostrei um estudo como esse antes. E foi isso, inclusive, que permitiu com que a alocação... Ok. Eu achei bem interessante esse aqui. E aí eu fui fazer, tá? Porque eu achei muito legal a ideia em si, né? Eu não vi o outro vídeo onde ele comenta sobre isso, mas eu achei interessante fazer. Então, o que eu fiz? Olha só, e essa parte é importante, tá? Eu coloquei aqui o patrimônio inicial de alguém, R$1.000. E aí a pessoa vai aportar R$100 todos os meses. Então aqui janeiro, ele vai colocar R$100. Aqui é como a classe de ativos se comportou, ok? Sem esses aportes, tá? Então aqui uma classe de ativo que é a número 1, ele é estável, igualzinho tá lá no exemplo que ele mostrou. E ele tá aqui, tá vendo, em azulzinho nessa linha aqui, R$500. Ele ficou em R$500, não modificou nada. A segunda classe de ativos, ele teve uma oscilação. Ele caía 20% e depois ele subia 25%. Tem que ser, não é a mesma coisa para subir, sempre é importante falar isso. Aqui, de 500 para 400, ele caiu 20%. Aqui, de 400 para 500, ele subiu 25%. E ele foi fazendo isso até no final ter R$1.000 em dezembro. Então, o seu patrimônio não mudou, ficou estável, ok? Agora a gente vai pensar o seguinte: qual é a melhor forma de você alocar entre essas duas classes que você gosta esses R$100? E aí, me fazendo essa pergunta, eu fiz 3 cenários. Então, o cenário 1, você vai aportar 50% em um, 50% em outro, né? R$50, R$50 em outro, ao longo do ano, independentemente de subiu ou caiu, você vai colocar esses R$50 lá, ok? O cenário número 2, você vai fazer a alocação baseada em uma macroalocação.
Nesse caso, vai ser 50% em um, 50% em outro, ok? Você vai fazer e você vai ajustando ao longo do tempo para você tentar deixar em 50%. E o terceiro é um caçador de tendência, e esse eu vou, quando chegar no cenário, a gente vai entender um pouquinho racional, tá? Então vamos lá. Cenário número 1. Ele teve um lucro de 3%. Já é alguma coisa, né? Porque aqui ele ficaria igual, né? Se ele, o patrimônio dele é estável. Você vê que as duas classes de ativo oscilaram, mas permaneceram igual. Mas se você tem essa alocação de 50 e 50, independentemente do que acontece, aqui você vai vendo aqui, ó, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, até chegar nesses R$1.100. Aqui, vamos ver o que acontece. Ele cai os 20%, ok? Ele fica para R$400, só que aí você coloca mais R$50. Aqui ele sobe 50% em relação a esse, coloca mais R$50. Aqui é a mesma coisa. E assim vai indo até você ter esse patrimônio aqui que aumentou em 3% o seu patrimônio. Ok? Não é ruim. Vamos chegar na segunda, que é no caso onde a gente explicou, onde a pessoa ela vai tentar fazer uma realocação de acordo com o que está acontecendo. Só para a gente lembrar, o inicial é R$500. Em janeiro, ele chega, ele já vê que está 500 aqui, 400 aqui. Então vamos lá no cenário 2 para entender. 500, ele chega aqui, está R$500 aqui, a alocação dele ideal é 50% e 50%. Aqui iria estar os R$400. O que ele faz? Ele vai aportar os R$100 que ele tem direto, inteiro, nesse aqui, ok? Próximo mês, o que acontece? Aqui vai ter R$500, ok? E aqui ele teve a valorização de 25%, então foi para 625. E aí você vai aportar os R$100. Aqui a mesma coisa. Aqui, vamos tirar os R$100, vamos ver. Opa, 54%, 45%. Qual que você tem que aportar? Nesse aqui. E aí você vai vendo que naturalmente, realmente, ele ajuda você comprar na baixa e vender na alta. Vender, no caso, não. Você só comprar na baixa, né? Ele te ajuda a fazer esse controle de uma maneira muito natural. Eu, assim, achei bem legal esse estudo. Sinceramente, eu achei que eu dou uma importância para macroalocação, mas eu nunca tinha me tocado nisso, né? Até porque meu foco, como eu falei, é sempre renda. E em um momento eu tinha o NDIV, que era uma ação pagadora de dividendo. Como ela continuou num valor estável e os fundos começaram a entrar num desconto muito grande, eu fui diminuindo a posição até zerar e ficar 100% em fundo de investimento imobiliário. Atualmente, visto a oportunidade que eu ainda enxergo em fundo de investimento imobiliário, provavelmente meus aportes eles vão continuar localizados em fundo de investimento imobiliário, porque eu entendo mais, porque eu sei mais ou menos um preço ideal que eu quero que eles alcancem. Eu já passei por um momento onde teve uma tendência de queda na Selic e ele deu uma subida, então eu ainda lembro da noção um pouquinho assim do preço que eles podem alcançar. Então, para mim é muito claro que ainda é oportunidade. Então, para mim, fica mais simples eu continuar comprando, eu sinto mais segurança. Mas, futuramente, realmente eu vou criar uma forma melhor de organizar os meus ativos. E o terceiro cenário eu achei sensacional também e queria trazer. Imagina o seguinte, a pessoa coloca os R$1.000, chega em janeiro, o que ela vai ver? Ela vai ver que um continua com R$500, o outro caiu para R$400. O que uma pessoa às vezes tem o racional de fazer? Ela fica com medo desses 400 e fala, não, eu não vou aportar mais nesse aí que tá caindo, eu vou aportar no outro. Então ele pega aqui, coloca R$600. No outro mês, o que acontece? Essa classe sobe 25%. O que a pessoa faz? Ah, não, agora eu quero comprar ele. No outro mês acontece a mesma coisa. Esse aqui cai e esse aqui continua estável. E aí a pessoa tem um medo de novo, compra esse. Quando chega lá no final, ela fazendo isso, ela não tem lucro. Ela não tem lucro. Essa é a verdade. Ela continua nesse cenário que eu tracei, né? Onde
dá tudo certinho de 20, 25, que não é a realidade, né? Mas você vê que ela não teve lucro. E o cenário 1 teve 3% de lucro, mesmo em um lugar estável, né? O cenário 2, ele teve o dobro do lucro do primeiro cenário, que é esse onde você faz uma macroalocação, define uma macroalocação e vai seguindo. E eu achei bem interessante isso, tá? Então, isso aqui é algo muito natural de acontecer se você não entender o que você está fazendo. Então, a dica que eu dou é, se você for investir, entenda por que você está comprando, entenda as suas premissas, entenda o que é aquele ativo, por que você quer aquele ativo, se é para valorização, se é para você ganhar o dividendo. É importante, porque se você se ater à sua estratégia, é muito mais difícil, pelo menos eu acho, você perder dinheiro, tá? E eu achei bem legal, tá? Por fim, é sempre importante destacar o seguinte, que existem diferentes formas de você investir. Existe investidor muito mais passivo. O que ele vai fazer um investidor mais passivo? Às vezes ele tem algum assessor, quando o patrimônio até permite, né? Ele vai ter um assessor ali que vai fazer essas macroalocações com ele e vai ajudar ele a investir, ok? Existem investidores que vão ser meio híbridos, né? Eles procuram carteira recomendada, eles procuram alguma casa de análise, procuram opiniões de investidores e ele vai construindo a sua carteira. E existe pessoas como eu que vão tentar formar a sua carteira, construir seu patrimônio, tá? Como eu gosto muito, eu tenho gostado muito do mercado financeiro, para mim faz sentido ser essa parte assim, né, de investir estudando, né? Mas você não precisa fazer tudo que eu estou fazendo aqui, tá? Depende um pouco, claro, do seu patrimônio, porque se você não tiver um patrimônio interessante, às vezes vai ser difícil você conseguir algum assessor. Se você está iniciando, não conhece ações, não conhece fundo de investimento imobiliário, não entende ainda a dinâmica, realmente eu acho que às vezes não compensa o risco, tá? Porque quando cair, você vai ter muita insegurança de você manter o seu dinheiro lá. A tentação de você tirar é muito grande. Então, eu acho que vale a pena. Isso não é recomendação de compra nem de venda, mas é só uma opinião minha, tá? Eu realmente acho que vale a pena para o investidor iniciante o Tesouro Direto, principalmente o Tesouro Selic, porque ele praticamente não vai oscilar, onde ele vai acompanhar ali a rentabilidade da Selic, né? Então, é um título mais seguro. Vale a pena, às vezes, daí você começar a expandir, né? Você estudar um pouco marcação ao mercado do Tesouro IPCA, marcação ao mercado do Tesouro Prefixado. Você começar por aí, porque nesses outros aqui, você corre bem menos risco, né, do que em ações, do que no investimento imobiliário. Aos poucos, você vai entendendo mais a classe de ativo, principalmente se você se inscrever no meu canal, porque aí você vai conseguir entender um pouquinho melhor, porque eu sempre estou falando, principalmente de fundo de investimento imobiliário, tá? Então, eu achei bem legal esse teste aqui, esse insight sobre macroalocação, e eu espero que realmente tenha ajudado alguém a aprender um pouquinho mais sobre investimento, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Se você gostou, deixa o like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho. Eu sempre lanço vídeos na quarta-feira e no sábado também. Quarta-feira à noite, sábado de manhã. No meio do mês eu sempre falo sobre movimentação da minha carteira, o que comprando, o que eu estou vendendo, sempre com um viés didático, educativo. Na verdade não é nem didático educativo, é mais de curiosidade, né, para a pessoa entender como que um investidor iniciante ele pensa, raciocina, ele vai montando sua carteira, tá? Para você acompanhar a minha jornada. E a segunda, no final do mês, aí eu faço um vídeo falando de quantos dividendos eu recebi para alcançar minha meta, né, que é nesse ano chegar em 750 de dividendo. Acho que é isso, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido e vamos que vamos. Um ótimo dia aí. Tchau!